Pode confiar, está começando. E hoje a minha convidada é uma linda. Ela é cantora. Ela, cada vez que eu ouço ela cantar, eu me emociono muito. E ela faz parte do grupo de louvor Brasa Adoração. O nome dela é Damares. Seja bem-vinda, Damares. Muito obrigado, Carla. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. E como você já deve ter visto que eu me emocionei, eu ouço só as suas músicas todos os dias mesmo. Ai, glória a Deus. Sempre que eu quero começar a ouvir um louvor, a primeira coisa que eu faço, eu já digito lá, Brasa Adoração, Santo Espírito. Toda vez eu começo por essa música. Glória a Deus, eu fico muito feliz, eu estou muito grata de estar aqui participando do seu programa. Que bênção, que Deus continue abençoando você nesse propósito. É tudo muito lindo, muito caprichoso. Você é uma bênção, reflete Jesus. Isso Amém. É muito bom a gente quando encontra pessoas que têm essa alma, esse espírito de adorador, né? Que a gente sabe que quando a gente é adorador, tudo que a gente faz há um quebrantamento. Né? E que lindo, que bênção. Para mim é uma honra. Essa semana tem sido uma semana de muitas surpresas. E uma delas é estar aqui. Ai, que bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada por você ter vindo, apesar de morar fora, estar passando por aqui. Fico muito agradecida. Ai, a gratidão é minha, de verdade. Que joia. E conte para mim, quando que começou a música na sua vida? Então, a música, eu falo que ela já nasceu em mim. Porque eu nasci em um lar cristão, de músicos, cantores, né? Então, eu desde os 5 anos de idade, eu já era daquela menininha que colocava o vestido, minha mãe fala, e eu colocava o vestido para ir para a igreja e já queria subir para mostrar o pastor. Então, eu canto desde muito pequena, né? Para mim foi sempre algo muito natural, né? Depois que a gente foi crescendo, que a gente vai vendo que não é tão simples assim, mas quando você é criança, tudo vai fluindo. E o meu tio, ele que foi o primeiro que começou assim a me treinar mesmo, ele, né, toca teclado, e ele ficava e falava, ó, faz pra cá, canta assim, faz assim. E eu fui aprendendo, meu pai também canta, né, lá em casa todo mundo canta. Ai, então foi muito mais tranquilo, né, então eu me vejo realmente, a música ela faz parte de mim. Eu não sei viver sem cantar, não sei viver sem adorar o Senhor, independente do lugar, independente de onde eu esteja, adorar o Senhor é a minha maior alegria. É porque mais do que ter uma voz linda, precisa ter um dom, né? Que para adorar a Deus, né? A voz, você nasce com o dom, com a voz, mas na verdade a essência do adorador, né, é a entrega. A gente precisa ter o coração grato e saber que a gente nasceu com um propósito na terra. Né? Todos nós nascemos com um propósito. Hoje você está apresentando e está abençoando muitas vidas através do dom que Deus te deu, né? E a música é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a cantar, a gente sabe que o propósito maior é alcançar os corações. Porque ela é como a palavra, né? Você começa a cantar, primeiro você sente. Sabe quando você canta e você vai sentindo, você sabe que alguém está sentindo a mesma coisa que você. Então, eu acho que é dessa forma que Deus vai nos usando e vai nos mostrando aonde Ele quer realmente agir, né, no nosso ministério. E a música, ela vai como se fosse uma oração, né? Que muitas das vezes a gente não tem palavras para estar falando com Deus, e você ouve aquele louvor e vai direto ao coração da gente, e eu acredito que chega no coração de Deus, né? Exatamente. Até que você comentou no início sobre a música Santo Espírito, é exatamente isso, né? Ela fala do Espírito Santo, que você tem momentos que você não tem palavras, né? Tem situações que as palavras não vêm, você só tem lágrima. E o Espírito Santo, ele interpreta as suas lágrimas. Lindo isso, né? Isso é muito forte. Porque muitas vezes a caminhada dói tanto que a palavra não sai. Só sai lágrima. Você fala, Senhor, tu tá entendendo aí? E o Espírito Santo vai lá e interpreta tudo. E você... Como ele conhece o coração da gente, né? Exato. Então, eu acho que é por aí, assim, a forma que Deus vai nos usando no louvor. Eu acho que o louvor é isso. É o grito da alma, né? Às vezes aquele grito que sai da nossa alma e a gente começa a cantar, adorar e tudo muda. O ambiente muda, a gente sente paz, né? Então, é maravilhoso. E me conte, como é que você chegou na nossa igreja mãe, lá do Brás? Como que é subir naquele púlpito, aquela igreja linda, grande, abençoada, e cantar?
Nossa, eu vou falar bem do início. Eu sou alagoana, sou de Maceió, Alagoas, e eu gravei um CD independente na minha terra. E com 20 anos de idade, Deus começou a falar, 19 para 20, Deus começou a falar que ia me tirar de lá. E como Abraão, ia me levar para uma terra onde eu não, né, ó, eu vou te levar para um outro lugar. E Deus realmente preparou tudo. Meus tios estavam indo de férias para lá. Falou, filha, estou voltando com a vaga no carro. Você não quer ir para São Paulo divulgar o seu trabalho? Eu falei, é de Deus. Deus falou, então é a oportunidade. E eu fui para São Paulo. Chegando lá, eu comecei a cantar em algumas igrejas e tudo. E aí surgiu uma proposta de um concurso pela Hit TV, que chamava Tarde Show na época. Foi um concurso que durou 1 ano, eu cantava todos os sábados. Foram mais de 1.100 pessoas inscritas nesse concurso. Nossa. E Deus já havia falado que ia fazer algo no meu ministério, eu não sabia como. Então, foi a porta que Deus abriu, uma das portas. E eu participei e fui a vencedora desse concurso. O nome era Tarde Show, e o vencedor gravaria um CD pela Hit, pela Graça Music na época. E eu gravei, o nome do CD era Deus de Poder. E gravei esse CD e comecei a trabalhar com esse CD lá em São Paulo e conquistando o espaço ali, até porque para mim era um lugar novo, eu, né, não conhecia nada. Então foi pouco tempo, exato, né? Então foi onde Deus foi abrindo as portas para mim. E aí depois disso, eu caminhando assim, né, eu tinha pedido eu falava, Senhor, eu precisava de um socorro teu, assim, porque às vezes você canta em um lugar e outro. E às vezes não é fácil você depender totalmente de Deus. Eu precisava de algo que eu tivesse meus pés firmes, sentisse essa firmeza. E aí surgiu, na verdade, na rádio, falando que estava contratando novos cantores para o Brasa Adoração. E aí eu participei do teste. Foi na época eu, minha irmã, mais um outro amigo. E nós passamos e eu entrei no Brasa Adoração. E já tem 10 anos isso. E aí foi quando eu me vi naquele lugar onde eu não conhecia, né? E onde Deus cumpriu, olha, muitas promessas na minha vida e cumpre até hoje. Assim, é um lugar de bênção, eu posso dizer isso. Um lugar onde eu vivo a provisão de Deus de uma forma muito grande, desde o dia que eu pisei o pé no Brás. O bispo e a bispa, eles são pais para mim. Eu sou muito grata pela vida deles, por tudo que eles fazem por mim, pela minha família, né? A minha família foi construída no Brás. Eu falo isso. E a música você nunca cantou para o mundo secular? Você sempre cantou para Deus? Nunca. Nunca cantei e nem tenho vontade. Isso é bom, né? E a igreja, assim, é uma igreja muito abençoada mesmo. E a gente vê que sempre está tendo eventos, convenções. E eu vi que acho que faz umas 2 semanas que houve um congresso grande lá de mulheres, né? Isso. E você participa também? Participo todos os anos do Corafesp. Eu até comentei na minha rede social, no programa, um dos programas que a gente tem lá, eu fiz um comentário lá que eu estava muito, muito preocupada, porque eu tive que passar por uma cirurgia, né, da retirada da vesícula. Eu estava sentindo muitas dores, eu não sabia o que era e precisei passar por uma cirurgia e estava, 2 semanas para o congresso. Eu falei, Senhor, eu preciso estar no congresso, preciso participar. Eu preciso. Eu nunca faltei desde o dia que eu entrei, né? É um congresso que eu vou falar para você. Só quem está lá que vai saber. É um congresso de cura interior. A nossa bispa, ela tem um dom de olhar para você e ela consegue alcançar, ela vai em lugares que é só Deus que direciona, não tem explicação, né? E assim, é um congresso abençoado, vão mulheres de todos os lugares. E deu tão certo que na mesma semana eu consegui fazer a cirurgia e tive alta médica na semana do Corafesp. Na terça-feira eu retornei e na sexta-feira começou o congresso. E eu cantei o congresso inteiro, adorei ao Senhor, glorifiquei a Deus. Sem dor nenhuma. E foi uma provisão de Deus. Deus, na verdade, ele marca tudo. O tempo de Deus é perfeito, né? A gente que se preocupa. Mas Deus, ele tem tudo anotado, tudo certinho, e vai dar tudo certo no final, né? Então, foi isso. E, assim, o congresso é maravilhoso. A nossa bispa, ela é uma bênção nas mãos de Deus. A Marina, a evangelista Marina, que é a filha dela, fica na frente da frente jovem que nós temos lá, né? Que é a parte jovem foi uma visão que Deus deu à bispa para trazer essas jovens para essa visão, né? Para preparar, para continuar, né? Continuar o legado, né? Então, para prepará-las para isso. Então, foi assim, é um congresso maravilhoso. Até se você
puder um dos anos próximo, participar. Vou querer ir, sim. Eu quero muito. Vai ser, você vai, não vai se arrepender. É algo tremendo, é muito forte. Vou sim. E qual a experiência que você teve, assim, de falar assim, nossa, ou que você viu, ou que foi com você num congresso desse? Nesse ano eu tive uma experiência bem impactante, assim, né? Em um dos momentos do congresso, a nossa bispa, a gente cantando e tudo lá, e a bispa falou para pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo irem lá na frente. E aí, do nada, ela, né, falou, as pastoras desçam e coloquem as mãos, né, para que Deus, né, o Espírito Santo venha batizar as pessoas. E aí eu estava cantando normal, porque ali a gente são várias, né? E ela olhou e ela falou, Damares, desça também. Eu falei, eita, Jesus. Aí eu desci, eu, a Marília, eu acho que mais outra pessoa lá do Brasil da Oração, e a gente desceu. E eu comecei, e assim, é interessante, porque foi uma experiência, porque geralmente quando a gente fica cantando, a gente vai contemplando tudo, mas não vivendo ali embaixo. Então, para mim, foi algo muito novo, assim. E aí, quando eu desci, eu vi aquela pessoa lá, assim, sabe? Quando você vê a pessoa, estava na intenção ali de ser batizada, mas ela estava, assim, calma, serena. E do nada eu comecei a orar por ela, comecei a orar, e daqui a pouco eu vi aquela mulher falar em línguas, e aquilo para mim marcou esse congresso, porque foi algo que eu vi na hora acontecer. Ia acontecendo ali, né? Sabe? Porque eu falei, Jesus, que coisa linda. E eu colocava a mão sobre outras pessoas e consegui viver essa experiência. Então, você conseguir ser bênção na vida do outro, né? Ser um canal, né? Isso, um canal de bênção. Foi algo, eu falei, obrigado, só vou ter pedido para eu descer, porque às vezes a gente fica ali em cima no altar e a gente não tem dimensão de tudo que acontece, né? E foi o toque de Deus que ela teve. E foi uma experiência para mim, né? Eu sei que para todos que estavam lá, mas para mim, para o meu ministério, esse foi momento, algo que marcou esse ano. Foi algo que marcou para mim. Ai, que bênção. E tudo que a gente faz em função ao Espírito Santo, a Deus, é muito gratificante, né? Demais. Não tem, assim, preço que pague, né? Não. É um momento que a gente sente e só quem está na mesma fé que consegue sentir, entender o que a gente o que a gente passou, né? Exato. Eu acho é exatamente isso. Eu sempre comento assim com algumas pessoas. Tem pessoas que você não conhece, mas quando você olha a primeira vez, parece que você conhece há anos. Porque o Espírito Santo testifica. Testifica. É o mesmo que está em mim, está em você, né? E não é uma coisa que você busca, não é uma coisa que você força, é uma coisa natural. É o mesmo Espírito que estava falando com você aqui, quando você estava ouvindo a canção, o mesmo Espírito de quando eu estava gravando a canção. Então, há uma ligação que é do céu, não é daqui. Não é que só pode ser Deus quem faz, Deus, né? Não tem explicar, não tem como explicar, não tem como falar sobre isso. A não ser viver, né? E mesmo que você fale para alguém, a pessoa vai falar, esse pessoal é tudo louco. Aí por isso que nós somos chamados de doido, né? Esse pessoal é louco, nada a ver. É verdade. Mas é gostoso demais. É muito bom. E conta um pouquinho de você agora. Você é casada? Sou casada. Eu me casei aqui em São Paulo. Aliás, lá em São Paulo, né? Meu marido também é alagoano, né? E nesse processo que eu falei lá atrás, que quando eu estava em Maceió, que Deus falou para eu ir para outro lugar, eu era noiva do meu esposo. E Deus falou para eu ir, e eu falei para ele, se for de Deus, eu volto ou você vai, mas eu vou obedecer ao Senhor. E eu deixei tudo, a gente estava construindo casa, eu deixei tudo para trás e segui e vim para São Paulo. Ele veio junto? Não, ele ficou lá. Ele ficou lá. A gente era noivo, né? Não tinha como. E aí eu fui para São Paulo e foi uma das provas. Foi uma das provas, porque você deixar tudo para trás. Por isso que eu sempre falo que, para mim, a maior base do evangelho é a renúncia. Se o evangelho não te faz abrir mão de alguma coisa, você precisa repensar o que é evangelho. Porque uma das primeiras coisas que Jesus fala você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, se não é um evangelho que você tem que renunciar, deixar algo para trás, tem alguma coisa faltando. Então, quando aconteceu isso, eu falei, vai doer, eu vou sofrer, mas Senhor, eu sei que o Senhor vai preparar tudo e Ele vai para lá e vai preparar tudo. E vai valer a pena. E no mesmo ano, meus pais foram com ele e a gente se casou em São Paulo. Deus preparou a nossa festa, tudo que eu sonhava. Nos casamos no mesmo ano que eu vim, porque eu fui para São Paulo. E ele segue comigo até hoje em São Paulo. 2 alagoanos em São Paulo. Olha, que e a gente já está há 23 anos de casado, né? Hoje temos nossos 2 milagres, né? E assim, é uma vida de milagres. É uma vida de muitas lágrimas,
mas de muitas alegrias. É. E de muita paz, por saber que a gente está seguindo o propósito. Porque a melhor coisa é quando você segue o propósito de Deus. Porque você sabe que, independente das lutas, Ele está com você. É. Né? E Ele provê todas as coisas. Então, é maravilhoso. E as crianças têm quantos anos hoje? Hoje, o Gabriel tem 6 e o João tem 2. Que belezinha, não? É, são os meus 2 milagres. E eles vão junto com você. Assim, Sim. quando você viaja, daí fica com os pais, com o pai. A maioria dos lugares eu procuro levá-los, né? Só quando não dá, mas eles sempre estão comigo. Sempre eu procuro eles estarem comigo no ministério, assim. E hoje nós estamos gravando, estamos perto do Dia das Mães, né? Assim, as pessoas podem ver um pouco depois, mas como que foi a maternidade para você? A maternidade, eu falo que foi aonde Deus trabalhou no meu ministério, né? Eu falo que a construção da minha família foi a construção do meu ministério. Porque por mais que eu tivesse muitas experiências, a experiência das perdas que eu tive e de como eu corri atrás, de como eu fiz, de como eu orei, de como eu busquei para ter o filho, foi algo que marcou de uma forma muito grande a minha vida. Né? Então, eu lembro que com 5 anos de casado, a gente decidiu engravidar. E eu falei, amor, vamos, né, tentar engravidar agora e tal. E logo que a gente começou a tentar, eu já consegui engravidar. Então, foi aquela alegria. Eu falei, que benção e tal. E aí, eu lembro quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, o médico olhando, ele descobriu que era gêmeos. Então, Nossa, imagina, eu fiquei, meu Deus, gêmeos, né? Feliz ainda. Só que aí, ele procurando, ele não encontrava batimento. Ele fala, não tem batimento. Eu falei, como não tem batimento? Não tem batimento. Você vai ter que sair daqui e fazer um procedimento, porque não tem vida aqui no seu útero. Eu falei, meu Deus. Aí já saímos dali chorando, né? O primeiro contato que a gente teve para ouvir o coração, não conseguimos ouvir. Já teve uma notícia muito triste. E aí eu ainda esperei 1 semana, porque eu falei, enquanto estão aqui dentro, tem né? Esperei 1 semana e pedi um sinal para Deus. Falei, Senhor, se não é da tua vontade, que eu amanheça com um sangramento. E aí, passou 1 semana, eu amanheci com sangramento e fui para o hospital. E passei por todo o procedimento. E ali foi algo que, né, me dilacerou por dentro. Foi um processo muito dolorido, muito, muito. Então, eu sei bem quando tem uma mãe que está uma tentante, que está ali tentando e fala, eu consegui mais uma vez. Eu sei bem a dor que é. E aí eu lembro que quando estava perto da gravação do CD, do DVD Incomparável, eu descobri na mesma semana que estava grávida de novo. E aí eu lembro que quando estava na semana do coisa que eu descobri, né, que estava grávida, era o último ensaio. E aí eu fui para o hospital e o médico falou, olha, tá no início, o saco gestacional está muito baixo, você precisa ter repouso absoluto. E eu precisava gravar o DVD. E aí eu parei e falei, não, eu vou ficar de repouso até o dia. E vou no dia da gravação. E fui. E eu gravei aquela música As Mãos de Jesus, que está no DVD Incomparável, se vocês puderem depois acompanhar no YouTube. E aquela canção, ela fala exatamente de uma pessoa que não tem mais esperança, né? E até então eu sempre cantei aquela música, mas nunca tinha vivido na pele uma experiência. E naquele dia do DVD, eu estava tendo sangramento. Estava perdendo a criança. E eu falei, meu Deus, eu preciso das tuas mãos mesmo. É o momento que eu mais preciso. Até hoje, quando eu assisto aquela canção, aquela música, eu não consigo não chorar. Não deixar de lembrar o momento, né, que foi porque vivido. Eu sei a verdade que eu cantei aquele dia. Porque eu cantei primeiro para mim. Eu precisava. Mas depois da gravação, passou acho que 2 dias, eu acabei perdendo. E aí eu perguntei para o Senhor por quê, né? E o Espírito Santo falou que através do meu testemunho, muitas pessoas seriam curadas. E eu fui entendendo que nem sempre Deus tem um sim para mim, na hora que eu quero. Tem momentos que o não de Deus é necessário para o processo. A dificuldade da gente entender que a gente só percebe isso depois que passou, né? Exato. Na hora é frustrante, a gente fica triste, não aceita, né? Claro. Mas depois a gente vê que Deus trabalhou para você cuidar de alguém, né? Exatamente. Para você ter uma propriedade para falar sobre o assunto. Porque como você vai falar de cura se você nunca foi curado? Né?
Então, as pessoas elas vão olhar e falar, não, mas acontece, nossa, eu estou lutando por isso, e aconteceu com você, então vai acontecer comigo. Exato. Porque eu falo que quando eu estava nesse processo, o que eu mais procurava na internet eram mulheres que tinham perdido e depois tinham ganhado, tinham conseguido. E eu ficava, não, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Né? E aí, na gravação, passei por isso, na outra gravação, que foi a gravação do Santo Espírito, foi a gravação que eu estava grávida do Gabriel. É verdade. Então, em um DVD, eu estava perdendo. E no outro DVD, eu estava gerando. Exato. Então, ele é o nosso Deus que faz. E não é nada que você programe. É Ele que faz. É Ele que faz. E hoje, eu sou mãe de 2 príncipes e sou a mulher mais feliz do mundo. Ai, que porque hoje eu vivo os meus milagres de uma forma intensa. De uma forma, assim, de olhar e dizer, um dia eu chorei, um dia eu me desesperei, né? Teve um momento que eu falava, Senhor, né? Eu não tenho mais o que fazer, né? O que eu posso fazer? E o Espírito Santo falou assim, agradece que eu vou fazer. Aí, assim, a sua história, você então perdeu 2 gestações. 2 gestações. Aí na terceira... Exato. Foi, aí foi o Gabriel. E depois veio mais E aí depois veio o João, para completar a bênção. Agora já pode preparar o terceiro. Se Deus quiser, né? Quiser, e ele enviar, tá aí. O milagre pra gente é a impossibilidade, né? Mas para Deus todas as coisas é possíveis, né? Sim. Mesmo que a gente esteja passando por um período assim, fala, não vai dar mais certo. Mas se Deus quer... Ele faz. E assim, o impossível, quando chega no impossível, que os médicos falam, não tem mais jeito, é onde ele entra. Quando fala, não, aí não tem, já perdeu 2 vezes, já era, não tem mais jeito. Aí Deus vai falar assim, não, agora é a hora de eu agir. Porque eu trabalho no impossível, né? Então, quando não tem mais jeito, ele entra, faz, e quando ele faz, é perfeito. É perfeito demais. Eu cantei a gestação inteira, eu fui totalmente... contra a medicina, porque na época eu estava muito obesa, né? Então tudo era contrário, né? E eu gravei o DVD, grávida, com barrigão pela boca, assim, né? E então para mim tudo era contrário, tudo era, porque quando eu chegava eles falavam, você não tem como engravidar no peso que você tá, você não vai ter como sustentar uma gravidez. Então eu passei muitas humilhações por causa do meu peso, porque eu queria, mas eu não conseguia. Então, foi todo um processo dolorido, mas quando você recebe aquele presente... A gente esquece de tudo que já passou, né? Você olha para aquele presente e você fala, meu Deus, o Senhor é fiel e o Senhor faz, né? Então, valeu a pena tudo, valeu, né? Valeu a pena. E foi bom você tocar nesse assunto. Então, você tinha um excesso de peso. Sim. E você fez uma bariátrica. Fiz. Logo depois do Gabriel foi outro processo, porque o Gabriel pequeno e eu querendo correr atrás do Gabriel e eu não tinha muito, né? Você com aquele peso todo, eu não tinha muita, né? Tudo para mim era muito mais difícil. E eu tinha muito medo de fazer a bariátrica. É isso que eu queria que você comentasse com a gente. É um assunto que não é tão falado. Muitas pessoas hoje precisam dessa cirurgia, que hoje é assim, questão de vida mesmo, né? Isso. E muitas pessoas têm medo, outras não sabem como chegar lá para fazer, né? E conte assim, um pouquinho para a gente, como é que foi esse processo? O que os médicos falavam, se era necessidade? Foi mais por questão mais estética e para deixar uma vida mais ágil? Fale para a gente um pouquinho. No meu caso, foi realmente eu já estava na obesidade grau 3. Eu sou muito baixinha, então eu estava muito obesa. Depois que eu tive o Gabriel, aí foi que eu não consegui mesmo voltar ao peso. E para mim, eu já estava com aquele problema também que você para de respirar durante a noite, né? Que é apneia? Apneia do sono, fiz o exame. Então, tinha algumas causas, né? E aí eu decidi fazer a cirurgia, fiz todo o processo. Mas o que me deu mais coragem, eu falo, foi o Espírito Santo, o Senhor, mas foi depois do Gabriel, porque eu vi que realmente eu não tinha como, né, fazer tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, como eu preciso criar essa criança, como que eu vou fazer tudo isso? E eu lembro que eu fui a um médico, o médico olhou para mim e falou assim, olha, eu aconselho você a fazer, porque na verdade você tem um coração batendo, na verdade, um coração para 2 corpos.
uma hora esse coração não vai dar conta. Então, se você puder fazer, faça. E aí eu fiz todo o processo. E eu lembro que quando eu estava naquele processo de fazer, que eu fui lá para o médico para marcar a data, eles falaram, olha, vai ser dia 15 de janeiro. Aí eu parei e falei, tá bom. Aí, é dia 15? Dia 15. E eu saí de lá, eu falei, Senhor, no dia do meu aniversário. Eu poderia ter questionado, né? Uhum. Ah, tem como fazer tal data e tal. Mas eu senti que Deus estava me dando um presente e uma nova vida. Uhum. Era tipo uma confirmação, vai, que Exato. sou eu que escolhi essa data. Exato. Né? E eu lembro que no dia do meu aniversário, todo mundo, parabéns, não sei o que, você mandando parabéns pra mim. E eu prontinha lá pra entrar, mas assim, com uma tranquilidade, uma paz que você não tem noção. Então, quando Deus prepara, a primeira coisa que você vai ter é paz. Uhum. Tranquilidade. Então, se você vai fazer, porque o que eu falo sempre, procure primeiro essa paz dentro de você. E eu fui, e para mim, a bariátrica foi o milagre que eu precisava. Eu precisava, porque para fazer tudo que eu faço, a correria que é, com uma criança, eu precisava mesmo. E para mim foi ótimo, né? Eu não posso falar dos outros, mas para minha vida foi o que eu precisava, foi ótimo, foi uma providência de Deus, né? Eu fiz pelo convênio na época, então foi tudo muito tranquilo, bem assistido, né? Fiz tudo direitinho e foi muito bom. E sempre que a gente tem esse relacionamento com Deus, né? A gente precisa ter esse discernimento que Deus está no controle e a gente saber que se Ele está acompanhando, vai dar certo. Vai dar certo, exato. Né? Não é nada precipitado, nem nada muito assim, para outros fins. É pela saúde e Deus vai estar dando direção, né? Para que tudo ocorra muito bem. Até né? para que o nosso coração sempre é para a gente fazer melhor a obra dele. Para a gente ter mais saúde, para a gente estar bem. Então, foi uma das coisas que eu mais pedi para Deus, assim, para que eu tivesse mais essa tranquilidade. Para mim foi um presente, porque é tanto que foi no dia do meu aniversário. Então, foi um renascimento para mim. E aí, o segundo filho, você já tinha feito? Eu já tinha feito. Foi mais tranquilo? Uma gravidez muito tranquila, né? Foi tudo bem tranquilo mesmo, assim. Não tive nenhum problema, assim, graças a Deus. E fale uma coisa para mim. Se você pudesse voltar no passado, tem alguma coisa que você deixou de fazer? Você falasse assim, deveria ter louvado mais, deveria... alguma coisa. Ou você, assim, tudo que você já fez na sua vida, você fala assim, ó, fiz, concluí, e agora o meu rumo é só para um novo desafio. Se olhando para trás, hoje eu posso dizer para você que sim, que eu procurei ser muito intensa naquilo que eu busquei em Deus. Todos os desafios que o Senhor colocou na minha frente, eu pude me entregar e fazer. Talvez o que eu não pude realizar foi por não ter sido o tempo. Eu sempre enxergo que o que aconteceu é porque foi o tempo, e o que não aconteceu é porque ainda não era o tempo. Tem algumas coisas que eu tenho dentro de mim para fazer, e eu entendo que eu estou naquela fase de Deus preparar primeiro dentro de mim, sabe? E preparando as conexões e preparando tudo para que aquilo aconteça. Então, tudo que eu fiz até hoje foi com muita intensidade e com muito coração. Então, eu sou bem feliz, Que bom. E um desafio, você fala assim, esse eu já estou pensando, estou querendo, estou pedindo a Deus para que aconteça algo diferente na minha vida. Então, meu próximo desafio são 2 canções que Deus, né, que eu tenho, e já está bem adiantado, e eu creio que entre esse mês e o outro a gente vai concluir o projeto para lançar uma das músicas é minha, a outra de um amigo meu, mas a que Deus me deu foi algo que ele já tinha falado, que ia me dar canções, e as canções que eu tinha feito foram para os meus filhos, né? E eu não tinha feito ainda uma canção assim, né, para Deus, assim, tinha feito para os meus 2 filhos, né? E aí Deus falou que ia dar, e Ele deu, e tem dado algumas canções. E o próximo desafio é esse, trazer vida a esses filhos aí espirituais, que canções para mim são isso, projetos são filhos, né? E Deus tem trabalhado, e eu creio que logo, logo, talvez eu volte aqui até para estar lançando. Isso, vou esperar. E é isso, né? E assim, eu poderia ficar aqui por mais
horas conversando com você. E como eu já tinha até comentado, eu ouço as suas músicas praticamente todos os dias. Então, assim, eu tenho vontade e a primeira música que eu vou lá eu ouvir. E depois dessa já vem a playlist e eu acabo ouvindo todo o CD do Brás. E você podia muito bem cantar um trechinho para mim, né? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Na presença de Deus, intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Quando estou chorando de dor, com seu grande amor, chega o Santo Espírito. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Ai, glória a Deus. Olha, me emocionei mais uma vez. Glória a Deus. Não, Obrigado, muito lindo, né? E assim, a gente sente a presença do Espírito Santo, né? E é muito lindo. E não tenho palavras para falar. O feliz que eu tô aqui de estar recebendo você aqui. Queria agradecer também pela a sua vinda aqui, né? De ter deixado a igreja lá do bispo Samuel, a bispa Keila. Então, assim, eu fico muito feliz e vou esperar você outras vezes. Ai, com certeza, com muito prazer. Queria agradecer a conexão que a Kelly fez com a gente. A Kelly é uma se não fosse ela, irmã. A gente não tinha conseguido esse tempinho aqui junto. Queria que você falasse também, você faz uma live, né, semanal? Sim, eu faço uma live, Adoradores com Propósito, e geralmente eu faço dia de segunda-feira, às 11 horas da noite, né? E tem sido, Deus colocou, igual você, assim, colocou no coração esse desejo de estar fazendo, e tem sido cada semana, assim, uma surpresa de Deus, né? Então, meu Instagram é Damares, arroba Damares Domingos, né? O testemunho também, eu tenho também no meu canal do YouTube, eu conto bastante sobre o meu testemunho. O seu canal do YouTube também é Damares Domingos. E, então, assim, tem sido uma bênção, graças a Deus. E eu quero te agradecer mesmo pelo convite. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue deixando, assim, esse seu coração quebrantado. É tão bom isso, é tão porque bom. Porque esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está levando o evangelho para fora, né? Isso. Para que mais pessoas vejam. Porque o intuito é falar da palavra de Deus, do amor de Deus, que esse amor que emociona, né? Isso. Que chega a doer, né? Chega a doer, é verdade, é isso mesmo. Você trouxe a essência disso. É um amor que dói, mas que traz vida, né? Eu quero muito ser grata à vida da Kelly, que fez a conexão com você, a essa oportunidade. Parabéns, está tudo muito lindo. Obrigada. Parabéns mesmo. Eu quero agradecer também aos meus bispos, o bispo Samuel, a bispa Keila, né, por sempre me proporcionar poder sair, né, de lá e ir para outras igrejas. O pastor Dilmo, pastora Marisa. Dilmo, nosso pastora Marisa. São pessoas que moram no meu coração, né, são pessoas que sempre me recebem. Eu falo que aqui, Piracicaba já virou uma segunda casa minha. Eu amo essa cidade. Eu amo a toda a igreja, todos os irmãos. Eu me sinto muito em casa. Então, para mim, aqui é como se eu estivesse na sala da minha casa. Né? Eu me sinto muito à vontade com vocês. Vocês são pessoas muito especiais, que refletem Jesus. E eu só quero agradecer mesmo e pedir para que o Senhor continue te abençoando aí. Amém. Com esse projeto. E já deixa na sua agenda que a próxima vez você já vem falar de novo aqui com a gente. Amém, pode deixar. Então é isso, estamos encerrando mais um bate-papo muito edificante. Eu espero que essa nossa conversa mexa com o coração de todos que estão ouvindo. E queria mesmo agradecer que Deus faz conexões com a gente. Às vezes eu nunca imaginar que aquela moça que eu ouvia no canal ia estar aqui um dia com a gente. Glória a Deus. Obrigada. Muito obrigada. De coração. Muito obrigada, meu amor. Então é isso.
Eu fiquei até emocionada, eu estou engasgando. Estamos encerrando. Eu agradeço a todos que ficaram assistindo com a gente até aqui. E de uma coisa pode ter certeza, que em Jesus você pode confiar.